Enquanto milhões de pessoas passam fome, existe uma instituição cercada por ouro, obras de arte e propriedades espalhadas pelo mundo inteiro. Por trás dos altares e orações, há um império bilionário construído ao longo de séculos, com uma rede financeira tão antiga quanto poderosa. Mas o que pouca gente sabe é como essa estrutura realmente funciona e o quanto ela influencia política, cultura e até economia global. Alguns chamam isso de herança sagrada, outros de contradição gritante. O fato é, nunca houve tanta pressão por transparência, e a resposta da própria Igreja pode surpreender. De onde vem esse patrimônio gigantesco? Quem realmente controla essa fortuna? E o mais importante, essa riqueza fortalece a fé ou coloca em xeque a própria missão da Igreja? Este é o Arco de Constantino, construído no ano 315 em Roma. Pouca gente sabe, mas esse monumento também marca simbolicamente o início da relação entre o poder imperial e a fé cristã, uma relação que moldaria o mundo por séculos. A ascensão material da Igreja Católica começa ali, com o imperador Constantino. Após o Edito de Milão, em 313, o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser favorecido. Constantino concedeu à Igreja liberdade religiosa e grandes propriedades. Isso foi só o começo. À medida que o cristianismo se consolidava como religião oficial do Império Romano, a Igreja acumulava não apenas fiéis, mas também terras, ouro, influência e imunidades. Já no século V, a Igreja possuía propriedades em quase todas as províncias do Império. Mas o verdadeiro salto viria na Idade Média, quando o poder da Igreja não era apenas espiritual. Ela era também uma potência política e territorial. Durante séculos, a Igreja foi dona de terras, castelos e cidades inteiras. Ela cobrava impostos, nomeava nobres, abençoava reis e interferia diretamente nos rumos da Europa. Esse poder material se institucionalizou de vez com os estados papais, uma faixa territorial que incluía boa parte do centro da Itália e que era governada diretamente pelo Papa. Esses territórios duraram quase 1000 anos, até serem unificados ao que hoje é a Itália moderna, em 1870. Mas nem isso tirou da Igreja sua autonomia política e financeira. Em 1929, com o Tratado de Latrão, assinado entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini, nasceu oficialmente o Estado do Vaticano. Em troca do reconhecimento da soberania papal, o regime fascista italiano pagou à Igreja o equivalente a centenas de milhões de dólares em compensações, uma quantia que, convertida para os valores atuais, ultrapassaria facilmente o bilhão. Esse acordo garantiu à Igreja uma base financeira sólida para operar como um Estado soberano, livre de impostos e com o direito de gerir seu próprio banco, correios, sistema jurídico e até moeda própria. E essa riqueza não vinha apenas de acordos com impérios e governos. Uma prática constante ao longo da história foram as doações em troca de indulgências, favores ou status espiritual. Famílias nobres doavam terrenos, ouro ou castelos em troca de promessas de salvação eterna. Essa lógica também favoreceu a concentração de terras. Hoje, estima-se que a Igreja Católica seja uma das maiores proprietárias de imóveis do mundo, segundo dados levantados pelo IREL, Instituto de Estudos das Religiões e da Laicidade. Só o Vaticano controla mais de 200 milhões de acres de terra em todo o planeta. Para ter uma noção do que isso significa,
é uma área maior que a da França. No Brasil, por exemplo, há dioceses que possuem imóveis em áreas altamente valorizadas e que são alugadas ou cedidas a instituições parceiras. Esse patrimônio, em muitos casos, está em nome das dioceses, das paróquias ou de institutos religiosos ligados à igreja. De fato, ao longo da história, o patrimônio da igreja muitas vezes foi mais visível que sua missão social. Se por um lado ela construiu hospitais, escolas e ajudou a preservar o conhecimento ocidental através dos mosteiros medievais. Por outro, sua aliança com regimes autoritários e sua ostentação de riquezas sempre geraram críticas. Mesmo assim, é inegável que a Igreja Católica soube usar sua estrutura institucional para sobreviver à queda de impérios, reformas religiosas, guerras e crises políticas. E essa estrutura teve como base, além da fé, uma vasta rede de bens e recursos materiais. Mas, se essa construção histórica é fascinante, o que dizer da realidade atual? Quanto vale a fortuna da Igreja hoje? Como ela é gerida, onde está concentrada e por que ainda é envolta em tanto mistério? A fortuna da Igreja Católica é sustentada por uma complexa rede de receitas e ativos espalhados por todo o mundo. Embora o Vaticano seja o epicentro espiritual, sua estrutura financeira é multifacetada e global. É uma organização religiosa, sim, mas também uma potência econômica. O Vaticano é um Estado soberano com uma estrutura financeira própria. A Santa Sé, que representa o governo da Igreja, é responsável pelas atividades espirituais e diplomáticas. Já o Estado da Cidade do Vaticano cuida da administração temporal, incluindo a parte financeira. Dois órgãos principais gerenciam essas finanças: o IOR, Instituto para as Obras de Religião, conhecido como o Banco do Vaticano, que administra contas de instituições religiosas e realiza investimentos. Em 2023, geria cerca de 5,4 bilhões de euros em ativos, com lucro superior a 30 milhões de euros. E a APSA, Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, responsável pelas propriedades e outros investimentos da Santa Sé. Em 2023, a APSA apresentou um lucro de 45 milhões e 90 mil euros. Os lucros não vêm do acaso. A Igreja possui um portfólio diversificado de receitas, que vai muito além das doações de fiéis. Vejamos: turismo e cultura, onde a Capela Sistina, os museus do Vaticano e a venda de selos e moedas exclusivas atraem milhões de turistas por ano. Só os ingressos e souvenirs movimentam milhões de euros anualmente. Doações, onde o chamado Óbolo de São Pedro é uma coleta anual feita no mundo inteiro e destinada às obras de caridade do Papa. Em 2023, arrecadou 48,4 milhões de euros em investimentos e imóveis, onde a Igreja possui mais de 5 mil imóveis ao redor do mundo. Mas nem tudo são bênçãos. A gestão financeira da Igreja também já esteve no centro de escândalos e investigações. O caso mais famoso dos últimos anos envolve o cardeal Giovanni Angelo Becciu. Em 2023, ele foi condenado a 5 anos e meio de prisão por malversação de fundos e abuso de poder. O caso envolvia a compra de um prédio de luxo em Londres e doações suspeitas para uma associação presidida por seu próprio irmão. Outros episódios envolvem até lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Por isso, o Papa Francisco fazia um esforço para moralizar a administração. Ele reformulou a estrutura do Banco do Vaticano, proibiu investimentos em armas,
combustíveis fósseis e tabaco, e pela primeira vez autorizou a publicação do portfólio imobiliário da Santa Sé, uma reforma silenciosa, mas que representa um avanço inédito. Como afirmou Francisco, a transparência estimula o pagamento de impostos e, neste caso, também estimula a confiança da própria comunidade católica. A fortuna da Igreja Católica é, sem dúvida, imensa e complexa, mas essa riqueza é um instrumento para promover a fé e a caridade, ou se tornou um obstáculo que distancia a Igreja de seus princípios fundamentais? O Papa Francisco buscou enfrentar essa questão, promovendo reformas e enfatizando a importância da transparência. Ele já afirmou que o dinheiro é sempre traidor, destacando a necessidade de uma gestão honesta e clara dos recursos. No entanto, os escândalos financeiros e o luxo de alguns membros do clero continuam a desafiar a credibilidade da Igreja. A pergunta que fica é: a Igreja está fazendo o suficiente para alinhar sua riqueza com seus valores espirituais?